Deixa eu conversar com a Luciana Ferreira aqui, porque aqui no jornal, né, Luciana, a gente costuma brincar que todo dia é dia de alguma coisa. E hoje é uma data importante, é o Dia Mundial do Lúpus. É isso mesmo, Carlinhos. Uma doença que a gente pode dizer até que ela é silenciosa e os sintomas, eles podem ser confundidos, né, com algumas outras doenças, por isso até o difícil diagnóstico. Nós, mulheres, na faixa etária de 20 a 45 anos, somos as mais prejudicadas, as mais atingidas por essa doença, que infelizmente não tem cura, mas tem tratamento. Exatamente. O nome lúpus é uma palavra em latim que significa lobo. Por que disso? É que os médicos disseram que em algumas situações, quando a pele é muito atingida, fica um desenho no rosto que lembra, né, o desenho parecido com algo do lobo, da face do lobo. É, né? o Hashmalar. Exatamente. Então a gente vai conferir essa reportagem especial sobre a data de hoje com o Marcelo Christian e a Luciana Ferreira. Na natureza, o lobo é considerado um feroz predador. Já na medicina, esse animal está relacionado ao nome de uma doença inflamatória autoimune, o lúpus, que em latim significa lobo. Uma doença em que o próprio organismo ataca órgãos e tecidos, como pele, articulações, pulmões, rins e cérebro. O lúpus foi denominado, significa lobo. Esse nome foi dado na Idade Média, porque eles fizeram uma associação. O lúpus ele pode ter principalmente algumas lesões cutâneas, que dá o Hashmalar, principalmente o Hashmalar, e aí eles fizeram essa associação de lesões, mordeduras, arranhaduras que o lobo poderia dar. Então, por isso a correlação do lúpus, que são as lesões cutâneas, com o lobo. Uma doença multissistêmica com diferentes manifestações e sintomas. Dependendo aonde ocorrer, vão ter as manifestações clínicas, né? Então, se o paciente tem mais voltado para as articulações, então eles vão ter o quê? Dores articulares, principalmente em mãos, punhos, joelhos, tornozelos. Tem essa certa rigidez, que é uma dificuldade do paciente, principalmente quando fica muito tempo em repouso. Nós podemos ter as manifestações cutâneas, que é muito típica da doença, e às vezes o paciente ele abre o quadro com lesões características, igual eu citei lá no início da doença, que é um Hashmalar, uma fotossensibilidade à luz, então o sol, o raio ultravioleta, ele incomoda o paciente e o paciente às vezes fica vermelho. Então, são áreas em áreas fotoexpostas que aparecem lesões cutâneas. O sol, fonte de energia para os seres humanos, é altamente prejudicial para pessoas com lúpus, porque pode ativar a doença no organismo. Por isso, a necessidade do uso constante de protetor solar. O lúpus é uma doença grave que não tem cura e, se não tratada, pode levar à morte. Então, as mulheres elas têm que se prevenir, talvez usar alguma vestimenta mais tampada e principalmente fazer o uso regular, frequente, por várias vezes diário, do protetor solar. Dados da Sociedade Brasileira de Reumatologia mostram que 65 mil pessoas convivem com lúpus no Brasil, a maioria mulheres. Os números mostram que elas são 9 vezes mais atingidas pela doença do que os homens. Atualmente, 1 em cada 1.700 mulheres brasileiras tem o diagnóstico de lúpus. A causa do lúpus ainda é desconhecida, mas a ciência já aponta alguns fatores genéticos, hormonais e ambientais como gatilhos para o desenvolvimento da doença. E a faixa etária mais comum é entre 20 e 40 anos, que é onde a mulher tem um pico maior do estrogênio, então acredita-se ser o fator aí, um dos fatores desencadeantes para o lúpus. 10 de maio é o Dia Mundial do Lúpus. 6 meses atrás, em novembro do ano passado, eu entrei para a estatística de pessoas que têm a doença. Fui diagnosticada com lúpus eritematoso sistêmico, que afetou meus rins. Desde então, comecei um tratamento com medicamentos e restrições alimentares. Entre as dificuldades em conviver com a doença está a aceitação dos efeitos colaterais provocados pelos remédios. Minha aparência e peso foram bastante afetados. Eu, assim como milhares de pessoas, estou naquela fase de aprender a conviver com a doença e a manter o lúpus sob controle.
Em tratamento há 34 anos, a Aline descobriu a doença quando tinha apenas 10 anos por meio de uma espinha na pele. Ao longo da vida, em todas as etapas da adolescência até chegar à fase adulta, foram muitos os desafios para lidar com a doença e as restrições impostas pelo lúpus. Meus pais ficaram sabendo e não quiseram falar a princípio para mim, por eu ser criança. E aí, no decorrer dos anos, eles foram me explicando e eu também fui descobrindo, né? Primeiro eu tive o discoide, que é na pele. E depois, logo em seguida, mais para a adolescência, mais para a juventude, ele veio como sistêmico. Eu tive o sistêmico, que aí é onde que ataca os órgãos, né? Ataca as articulações e onde vieram os remédios. Em consequência da doença, a Aline, que é psicóloga, teve que parar de trabalhar e também de dirigir. Desde a doença, o uso contínuo de diversos medicamentos faz parte da rotina dela. Ao todo, são 15 remédios por dia, a que ela só teve acesso depois de enfrentar uma batalha judicial e conseguir uma liminar. Uma demora que fez com que a Aline perdesse um dos rins. Os remédios, ao longo do tempo, causaram oscilações na aparência e no emocional dela. A gente incha, mas também engorda, porque os remédios dão muita fome, né? As manchas, as marcas, que eu tenho marcas aqui, onde o lúpus discoide, na verdade, ele vai e consome mesmo, come mesmo. E eu tenho manchas no corpo que aparecem e desaparecem ao mesmo tempo. Não é que eu bati, elas aparecem. A queda de cabelo também é muita, de você passar a mão assim e tirar uma mecha, é muita queda de cabelo. O emocional fica muito abalado, tanto por essas coisas como pela doença. E a doença também tem um fator onde que traz muito a questão da depressão. A doença, que afeta diferentes órgãos, exige acompanhamento de uma equipe médica multidisciplinar. 50% dos adultos com lúpus possuem algum comprometimento renal no momento do diagnóstico. Por isso, é necessário o apoio de um nefrologista. O paciente com lúpus, ele vai ter o acometimento renal em até 50% dos casos. Mas a apresentação clínica, ou seja, como essa doença vai apresentar nesse paciente com lúpus, varia muito. Tá? Tem pacientes que ele vai ter o lúpus com acometimento renal, desde uma perda de proteína leve, presença de sangue na urina, ou até mesmo um comprometimento grave, que é o paciente que vai ter um lúpus abrindo um quadro de síndrome nefrótica, com perda progressiva da função renal. Inclusive, tem pacientes que, quando tem nefrite lúpica, né, que é o acometimento renal mais grave, com perda de proteína em grande quantidade, ele costuma abrir o quadro de lúpus com essa nefrite lúpica, que vai até levar esse paciente à necessidade de internação, investigação da causa do lúpus, né, da causa que levou a perder proteína, e aí ali é identificado o lúpus. Diferentemente de outras doenças, o tratamento do lúpus é individual, já que cada paciente apresenta manifestações diferentes da doença. O Sistema Único de Saúde até oferece tratamento e medicação, mas muitos pacientes ainda enfrentam dificuldades para conseguir se tratar. Hoje nós usamos o grupo dos imunossupressores e o corticoide, mas recentemente foi aprovado o uso dos imunobiológicos. Nós temos 2 medicações imunobiológicas aprovadas e eu acredito, assim, com boas perspectivas de novos medicamentos também que irão fazer diferença no tratamento e na vida dessas pacientes. Entre os desafios para quem faz parte desse mundo roxo, a cor símbolo do lúpus é manter o lobo adormecido. Conviver com o lúpus é estar em constante monitoramento da doença, minimizar os efeitos colaterais dos medicamentos e, claro, manter uma boa qualidade de vida. Tem 34 anos que eu luto contra a doença. E é não desistir, é viver um dia de cada vez mesmo, porque se a gente for pensar no tudo que o lúpus, né, pode causar na gente, a gente realmente paralisa. Então é viver um dia de cada vez da melhor forma, com fé, tendo uma boa alimentação, fazendo exercícios, procurando terapia, cuidado mental, porque isso é primordial para o lúpus.
a mente está tranquila, porque o estresse também faz ativar o lúpus, faz o lúpus piorar. Então é muito importante isso tudo, de ter o apoio da família, de se cuidar e superação em cada obstáculo que vier. Veja que a Aline, ela é paciente, né, da doença, mas ela já tem tanta informação que ela foi adquirindo. É o que acontece, a gente vê a Luciana aqui também pesquisando, correndo atrás, conversando, porque é importante que o paciente esteja consciente de tudo que ele precisa fazer, né, Luciana? Com certeza, Carlos, de tudo que ele precisa fazer e, inclusive, das restrições, que são muitas, né? Quando a gente recebe o diagnóstico de lúpus, é muito difícil, não é fácil, porque muda toda a nossa vida, a nossa rotina, a alimentação e chegam os remédios, que são muitos, né? A Aline mesmo toma 15 remédios por dia, eu também preciso tomar muitos remédios, mas a gente está aí, a Aline é um excelente exemplo, né, de que é possível conviver com a doença, seguir os tratamentos com acompanhamento médico. Agradecer muito a Aline por ter participado, doutor Jorge, doutora Fabiola também, e em especial a todo mundo que compartilha dessa doença que não é fácil, mas que a gente segue um dia de cada vez. Não por acaso a Aline vestiu roxo, né, para dar a entrevista, a Luciana também usou o mesmo tom, que é a cor do lúpus. Do lúpus, né? de Hoje, referência. É cor de referência. Inclusive, aqui no WhatsApp mesmo, sempre que eu aparecia, né, que eu estou afastada por enquanto da reportagem na rua, mas brevemente voltarei. Muitas pessoas perguntam, o que você tem? Você tá grávida? Você fez harmonização? Mas não tem nada disso. Eu até respondi para o pessoal, os efeitos dos remédios, mas ao longo do tempo eles passam também, como tudo na vida, né, Carlinhos? Sem dúvida, Luciana, vai passar. Um abraço para todo mundo. A gente está aqui, né? A Luciana, de vez em quando a gente tem que brigar com ela por causa da dieta, né? Ela faz uns escorregadinhos na dieta de vez em quando. Eu tento seguir ao máximo.